Amigos dos síndicos do Vale, hoje eu vou receber um craque aqui, que esse final de semana arrebentou no Vale Síndico Prestadores, o meu amigo Ailton Tertuliano. E aí, Ailton? E aí, meu querido, nossa, é um prazer estar aqui com você, Jaime, falando para o pessoal do Vale Síndico, né, dos grupos dos síndicos do Vale. Realmente foi um final de semana muito legal, né, foi algo em que a gente ganhou demais, né, em conhecimento, em compartilhar experiências, a integração. Realmente foi um evento maravilhoso. O evento foi muito bom, né, e surpreendeu, né, os palestrantes locais, né, que o pessoal achou que tem que trazer gente de fora e não tem, né, é bacana. Isso é muito legal, né, nós tivemos gente daqui falando, né, um de São José dos Campos, do Taubaté, né, e a gente conseguiu ter realmente um evento de muita qualidade, e é interessante, deixa a gente muito feliz quando você tem esse feedback, essa resposta, que as pessoas receberam bem aquilo que a gente estava entregando. Sem dúvida, o grupo bombou, né, você viu que foram muitos elogios, e eu só fico contente com isso, Ailton. Isso aí só dá motivo para a gente continuar, né, com mais palestras durante o ano. O Ailton vai voltar, você pode ter certeza que ele vai voltar. Sim, está à disposição. E é nosso amigo do grupo e nosso amigo palestrante agora. Vamos lá para a palestra, lá para que dá continuidade. Não dá continuidade, né? Mais ou menos a gente falar do que já foi dito lá no evento. Sim, vai te repercutir aquilo que a gente pôde considerar lá no evento, e aqui a gente olhando com alguns detalhes, né, mais próximos e tal, verdade. observando algumas curiosidades. Como montar o time dos sonhos do condomínio e evitar o pesadelo do síndico? Então, a palestra ela surgiu da ideia da gente considerar como que o síndico ele pode se organizar para a contratação de prestadores de serviço. Então, quando o Jaime me convidou para palestrar nesse evento, que era um evento especial de prestadores, né? O primeiro Vale Síndico Prestadores. Exato, a primeira versão. Então, eu considerei a ideia de utilizar uma metáfora para poder proporcionar para o síndico uma visualização geral, né? Uma foto, né? Um registro maior e único, né? Um quadro geral de como seria o posicionamento dos prestadores de serviço dentro da realidade do condomínio. E aí a gente utilizou a metáfora do esporte, né? E aí a gente pensou montar o time dos sonhos, só que na montagem desse time dos sonhos tem que ter uma série de cuidados, né? Observações importantes para que isso não se torne o pesadelo do síndico. Com certeza, né? Eu achei espetacular. Olha, me fala um pouco assim do seu trabalho. Eu sou consultor empresarial, né? Eu venho do setor de prestação de serviço com empresas de diversos ramos e fui introduzido no mercado condominial por um dos meus clientes, um escritório de advocacia de São José, que me apresentou o setor condominial como uma área que ele gostaria de empreender com muito afinco, com muita profundidade, e trabalharmos ali um plano de expansão do escritório para esse setor. Aí eu me apaixonei pelo tema, fui muito feliz nesse trabalho com esse cliente, e a partir dele eu passei a conhecer outras empresas no setor condominial. Como sou um especialista na área de gestão e negócios, e eu venho do setor de turnaround, de trabalhar com empresas em dificuldade, ou seja, reorganizar negócios. Então eu fui sendo apresentado para vários prestadores de serviço do setor condominial, gente que queria também expandir ou atender um determinado setor que precisava ser melhorado ou otimizado dentro da sua empresa. E aí eu passei a trabalhar com outros prestadores de serviço, né, da área condominial. Então eu acabei circulando nesse setor com vários prestadores e acabei me especializando na consultoria para empresas do setor condominial. Você inclusive já foi de associação, né? Já fui presidente de associação. Nossa, que trabalho! Que é um dos principais, eu acho que um dos principais dificuldades que tem na área condominial é a associação. Sim, a associação. Uma coisa que é muito interessante, né, em relação ao setor condominial é que ele tem essas diferenças importantes, né, da realidade do que é um condomínio horizontal, do que é o condomínio vertical, as experiências que você vai ter na forma de gestão, organização jurídica do condomínio ou da associação de moradores. E aí o síndico não é obrigado a saber de tudo. Não, muito pelo contrário. Na verdade, eu acho que a questão do síndico, eu acho que ele, na verdade, deve ser um bom gestor.
Exatamente. Que foi uma das coisas que nós iniciamos na abordagem, né, do tema na palestra, é considerar qual que é o papel do síndico, né? A que ele deve se dedicar. E aí nós percebemos na palestra que o síndico ele tinha que se dedicar a fazer planejamento, a organizar as ações dos prestadores de serviços, dos diversos colaboradores no condomínio, né? Ele tem que ser o dirigente desse processo, Maestro. o líder, o maestro, né? A gente usou a figura do maestro e estabeleceu o controle, ou seja, ele tem que ter parâmetros de medir os seus resultados, ele tem que ter indicadores que ele possa utilizar e utilizar muito bem para ele não perder a mão, né, da dinâmica da vida condominial e dos serviços que são prestados no condomínio e das realidades que ele responde em relação à qualidade, preservação, conservação e manutenção da vida condominial, né? E aí a gente percebeu que quando ele faz esse papel, e ele faz muito bem esse papel, na realidade ele se torna um líder de um grupo de pessoas que estão atuando no condomínio. É um problema, né, hoje, eu acho isso aí, porque na verdade essa profissionalização que você está falando atinge quanto? 10%? É até difícil a gente medir de fato, né, quantos estão trabalhando nessa cartilha. Né? Infelizmente, acaba sendo que um senso comum que o síndico ele é eleito muitas vezes para ser o salvador do condomínio. Né? Ou ele é o grande paizão do condomínio, ou a mãezona do condomínio, aquela que vai cuidar da vida da gente, mas não é bem assim. Né? Na realidade, ele é eleito para ser o gestor daquela organização, né, que na realidade tem dimensões de realidade de empresa, orçamento de empresa. Né? Nós estamos conversando até agora há pouco. Né? A gente está falando sobre isso. E ao ser eleito síndico, representante legal daquele grupo, ele abarca sobre ele um peso incrível de responsabilidades. Então, mas isso para síndico orgânico. Agora, o que eu vejo assim, às vezes é no síndico profissional, que nós estamos conversando aqui, para ele não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Aí a expectativa é que realmente o posicionamento seja profissional. Né? Além de consultor, eu também sou síndico profissional certificado. Não atuo como síndico, porque eu escolhi me dedicar a trabalhar com as empresas. Né? O foco é lidar com esses clientes de maneira a construir dentro da empresa uma cultura de negócios relevante, que traga um diferencial para o mercado, cumprindo o papel de responder ao desafio, de ser a melhor opção de negócio, foi o que eu falei na palestra. Né? Porque eu vejo, por exemplo, às vezes eleições onde entram síndicos profissionais para concorrer, mas eles entram simplesmente com proposta. Eles não vão no condomínio, para fazer uma análise, eles não vão na administradora para ver como estão as contas, não tem planejamento, né? É muito importante que tanto o síndico orgânico como o síndico profissional, ele entenda que ele tem que começar com um plano. Ele tem que ter um plano. Só que você não consegue realmente traçar um plano correto para o teu cliente se você não sabe quem é. E o condomínio é o seu cliente. Tem que haver uma identificação, né? Tem que haver uma identificação. Então, é importante uma visita prévia, conhecimento prévio. Aliás, isso também deve partir do próprio condomínio. Exigido. Né? O próprio conselho ou síndico anterior, né? Ele trabalhar com essa ideia de abrir editais, tornar público a data da assembleia, a expectativa que eles têm em relação ao síndico profissional, se eles têm essa intenção, né, de ter um síndico profissional no condomínio e dar oportunidade também para que ele possa conhecer, ou seja, as informações têm que chegar para ele também. E na verdade a apresentação que esse síndico profissional deveria fazer também nas assembleias seria o planejamento, né? Isso. Específico para aquele condomínio. Ele tem que propor um esboço de plano de ação. Sim. Então isso é importante. Lógico que não vai haver a possibilidade do síndico profissional poder entregar um plano completo, a não ser que ele esteja no processo de reeleição. Aí sim ele está com a faca e o queijo na mão. Ele já conhece, ele já caminhou um tempo com o condomínio e aí agora ele está pronto. Mas dá para identificar a doença do condomínio no início, né? Sim. Ele identifica, a cura é outra coisa. Na verdade é o seguinte, a visita à administradora, a conversa prévia com o síndico anterior, a entrevista com o conselho, isso vão dar subsídios para o síndico profissional poder realmente traçar uma proposta para aquele condomínio. E a visita em loco também, né? A visita em loco, sem dúvida. Ele tem que pisar lá. Pisar lá, onde tem que pisar lá? Sem dúvida, ele tem que pisar
lá no condomínio. E aí, vamos dar continuidade no time dos sonhos. Legal. Vamos colocar, ó, goleiro. Antes de falar do time, goleiro? vamos falar do técnico. Vamos falar do técnico, o técnico é importante. Me perguntaram isso na palestra, né? Quando a gente posicionou o time, cadê o síndico? O síndico é o técnico. É o técnico, né? Tá? Ele tem que entender que ele é o responsável por montar o time que vai ganhar o jogo no condomínio. Então, o papel do síndico é esse de selecionar, de escolher, né, de propor o posicionamento, as ações, apresentar as demandas e apresentar suas metas e objetivos. Né? Porque eu andei pensando depois, Ailton, assim, até na escalação você colocou posições definidas, até se você olhar assim, na parte de futebol, mas obviamente que essas posições podem ser mudadas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Depende da ação que você vai tomar. Isso. E depende muito do caminho que o síndico está propondo para o condomínio. Né? Como eu disse, o síndico ele é o treinador. Aí o treinador tem o seu esquema tático. Exatamente. Né? Eu apresentei um esquema tático lá, né? E cada síndico pode encontrar um sistema tático diferente e transformar a realidade do seu condomínio. Por exemplo, a gente teve aí a experiência do Guardiola no Barcelona, que trouxe um esquema tático diferente, um jeito diferente de jogar futebol e criou um dos melhores times da história. Né? Então você pode mudar a qualidade do seu condomínio à medida que você muda a estratégia, só que é o seguinte, você só pode fazer uma boa alteração se você for um estudioso do assunto. Exatamente. Sem conhecimento, você pode ser um aventureiro e aí você pode perder conquistas que você já tem. E tomar uma goleada. Né? Tomar uma goleada. E é interessante na palestra que as pessoas me perguntaram, e o síndico joga? Ele entra em campo? Não, ele não entra em campo. Ele permanece no banco orquestrando a ação desses players. Né? Então, como é que a gente vai colocar isso na cabeça do síndico, Ailton? Né? Isso, é difícil, é uma quebra de paradigma. O síndico, ele acaba sofrendo essa ideia de síndrome de salvador da pátria. Né? Então ele tem que tomar cuidado com isso. Você não foi eleito síndico para ter dó do condomínio? Não é essa a ideia, é para você gerir bem o condomínio. Você não veio salvar o condomínio, né? Não é bombeiro. Não é bombeiro do condomínio. Aliás, você tem que ser um bom gestor, um bom planejador, um bom organizador, um líder eficiente e aquele que tem o domínio, o controle dos dados, das informações para gerir bem o condomínio. Eles não entenderam até hoje que síndico não é zelador, que síndico não tem que cobrar taxa de condomínio atrasado. É verdade. Né? Síndico não tem que entender de jurídico, não é ele que tem que resolver determinados assuntos. É isso. Interessante. E mesmo que seja advogado, ele não pode ser advogado do condomínio. Não. Né? Ele tem que delegar isso para outro. Aliás, se ele é advogado, significa que agora ele tem um conhecimento maior para poder brilhar nessa posição. Ou seja, ele vai escolher bem aquele que vai jogar nessa posição. Vamos pôr o time em campo, então? Que foi o que a gente fez lá na palestra. Goleiro. Tá? Goleiro é uma posição muito importante no time de futebol. Aliás, tem time que joga com bons goleiros, time que joga com goleiros ruins. Mas é impensável jogar sem goleiro. Né? Então, o goleiro no condomínio é o jurídico. Tá? O teu departamento jurídico é o que te defende, é o que te protege. Eu estava ouvindo o Márcio Raskorski falar sobre isso. Né? Ele disse que é insanidade pensar em ser síndico sem ter o apoio de um jurídico. Eu também acho. Sabe? É uma insanidade. Então é insanidade realmente jogar sem goleiro. Né? Então o jurídico ele faz muito bem esse papel de melhor amigo do síndico, é o homem de segurança do síndico. Então você tem que pôr no gol, na tua defesa, o jurídico. Você tem que ter o jurídico. Ele é o homem que vai dizer o que faz e o que não faz, né? Na parte legal. Ele ajuda você a não perder o jogo. Exatamente. Porque você pode pôr tudo a perder se você não tiver um bom jurídico. Você pode fazer maus contratos, você pode tomar atitudes ruins, você pode ter intervenções no teu condomínio que vai surtir um revés para você, vai te prejudicar, até mesmo opiniões que você dá, seja através de memorandos, comunicados, grupos de WhatsApp. Se comportar mal na assembleia. Isso, sabe? Então, às vezes, você pode ser um síndico que é boa praça, não gosta de conflito, aí determinada pessoa chega e quer participar da assembleia, mas ela tem impedimentos para isso. O jurídico ele vai te proteger, você precisa desse preposto jurídico na reunião para dizer, essa pessoa não pode participar porque não está qualificada, porque senão tudo aquilo que você deliberou, porque sempre vai ter um condômino que entende de jurídico. Sempre tem, os doutores de plantão. Os doutores de plantão. Então, com o advogado presente,
eles acabam respeitando. E você inibe a ação deles. Inibe a ação deles. E outra, a coisa muito boa, você precisa do jurídico para proteger a sua integridade como indivíduo, né? E não é só a questão da integridade física, mas é a sua integridade moral, o teu direito de palavra, de posicionar-se na Assembleia, inclusive organizar bem a Assembleia, né? Porque existem situações em que as pessoas realmente elas provocam o síndico até o limite, de maneira que ele perca o controle totalmente, né? Então, o jurídico é aquele que vai te trazer o equilíbrio necessário. Por quê? Porque ele vai fazer uso de termos legais, posicionamentos legais para te dar segurança. E olha, diante da palavra do advogado, as pessoas tomam bastante cuidado. Com o que vão falar, né? Vão falar. Qual uma outra posição boa? Vamos montar a defesa toda, né? Então a gente tem o goleiro. Vamos então para a defesa. Vamos para a defesa. A defesa, a gente considera 4 elementos importantes. Vamos montar a nossa zaga com a engenharia e a auditoria. Tá? Esses 2 elementos são muito importantes na vida condominial, né? Principalmente para o síndico. O síndico ele tem que se cercar, se proteger, tendo esses 2 braços atuando muito bem, né? Que são as auditorias, então ter as suas contas auditadas, ter os seus projetos e processos auditados é muito bom, traz credibilidade, traz segurança, né? E traz longevidade para a sua gestão, clareza, né? Porque nada melhor do que você se comunicar de maneira clara, né? E uma coisa muito interessante é que a auditoria ela ajuda não só o síndico, mas também todos os prestadores a se adequar muito bem. Principalmente a administradora. Com certeza. Entendeu? Porque quando chega as contas auditadas, não só pelo conselho, o conselho não audita, né? O conselho fiscaliza. E chega com a conta auditada, você já inibe a opinião contrária do morador. Sim. Não, e você dá para ele uma segurança, porque ainda que essa opinião contrária venha, você vai ter o relatório profissional para poder entregar. Você vai ter vai ser mais difícil de questionar. E aí vai ser satisfeito o questionamento dele. Porque ele questiona, o questionador vai te questionar a todo momento. Não, ele vai aparecer. Só que ele vai dizer, tá bom, concordo porque está auditado. Olha que maravilhoso isso. Então isso te ajuda demais. Normalmente, às vezes, nem sai pergunta, mas já sabe que está auditado. Já sabe que está auditado. Né? Aliás, essa é uma coisa que traz uma valorização muito grande, principalmente para o síndico profissional. E que vocês não têm noção é que a auditoria custa barato. Isso. O custo é muito barato e vale muito a pena você realmente consultar profissionais desse segmento, né? No grupo dos síndicos do Vale há recomendações diversas. Sim. Eu recomendaria você a chamar esse pessoal para um café. Sem dúvida nenhuma. Faça esse investimento, conheça, vai visitar os escritórios, né? Se ambiente com esse setor que é muito importante. A zaga, eu diria que nós temos aqui o zagueiro central, nosso quarto zagueiro seria a engenharia. O síndico tem que ouvir a engenharia, tá? O engenheiro é um parceiro importante do síndico. Você não pode permitir intervenções na estrutura do seu prédio ou do seu condomínio como um todo sem ouvir o profissional da área. Então, existem muitas pessoas que estão sofrendo e colocando em risco, não apenas o seu patrimônio. Aí envolve vidas, né? Envolve vidas, porque não está ouvindo o profissional. Então, você precisa estar próximo do engenheiro elétrico, do engenheiro civil, engenheiro de cálculos. Essas pessoas, em algum momento da vida condominial, elas vão precisar aparecer. Ela vai precisar aparecer, tá? Seja para te assegurar em relação à segurança da estrutura, quanto a determinadas demandas que você vai realizar, jurídicas inclusive, você precisa de laudos técnicos e tudo mais. Porque qualquer tipo de obra em condomínio, o que o pessoal não entende, condomínio é uma empresa. Exato. Não adianta você ir contra isso. Condomínio é uma empresa. Então, em qualquer momento, você vai precisar do engenheiro para te dar uma RT. Para qualquer obra que aconteça no condomínio, não adianta. Isso, e com a norma BR, né, 16280, que fala que especificamente ela vai abordar a questão das intervenções em unidades ocupadas, vai dar parâmetros para que essas intervenções sejam realizadas, né? É muito importante que o síndico tenha esse conhecimento. Você é responsável pela estrutura. Você é responsável pelo seu prédio, então você não pode permitir nenhuma intervenção sem o aval de um engenheiro. Sem dúvida. Tem que haver o recolhimento da RT para as obras que vão ser realizadas na unidade.
são unidades autônomas que pertencem ao condômino, mas ele tem que se reportar à realidade da liderança do condomínio. Que a responsabilidade civil e criminal dele está bem... Está sob as costas do síndico. Sobre as costas do síndico. E o síndico está amparado por essa norma para que ele possa exigir que qualquer intervenção tenha realmente o aval de um profissional. Não existe quebra-galho em obra. Não existe. Porque se acontecer alguma coisa, aquele condômino que pediu o quebra-galho para você, ele não vai segurar a sua bronca depois. Isso. Olha, pro grupo dos arquitetos não ficar chateado comigo, eu coloquei engenharia, mas engloba aqui também os arquitetos. Então, você precisa ou do recolhimento de uma RT ou de uma RRT para que haja as intervenções nas unidades autônomas. Quando se trata de área comum, aí síndico, por favor, não faça nada sem engenheiro. Vai sobrar isso para você. Porque se você tiver uma obra que seja embargada ou você tiver algum prejuízo ou um dano que você gere por uma decisão arbitrária que você tome a partir da sua única, decisão única, unilateral do síndico, sem ter o aval, o suporte de um profissional, você pode ser processado depois e ter que reaver esse recurso para o condomínio. Sem dúvida nenhuma. Mudando para as laterais? Então, a gente tem nas laterais a consultoria e as ações de cobranças cobradoras. Nós ouvimos lá no Vale Síndico um consultor de segurança. É muito importante você ouvir polêmica, um consultor. Mas ficaram bravos. Geralmente são polêmicos. Mas assim, as portarias virtuais, algumas ficaram bravas, mas não tem que ficar bravo. Tem que se adaptar, né, Ailton? São coisas básicas que tem que ser feito durante a implantação, gente. Sem dúvida. Olha, o consultor, ele é muito importante, né? E você pode ter consultoria em diversas áreas. Você pode ter consultoria financeira para o teu condomínio, sabe, como você realizar a construção do seu orçamento, da sua previsão orçamentária. Você pode ter uma consultoria também, seja na área, por exemplo, de comunicação. A gente falou isso lá no Vale Síndico, né? Como é importante comunicação para o síndico. Então ele pode buscar consultoria nessa área. Consultoria de segurança, muito importante. O Davi trouxe uma palestra maravilhosa para nós. O assunto foi muito bem abordado, coberto. E nós percebemos ali a necessidade de realmente ouvir um especialista. Então você vai tomar determinada postura, né, determinada ação. É muito importante você trazer a opinião de um especialista para a mesa para você tomar a sua decisão. Exatamente, porque você só vai descobrir que o seu trabalho está errado depois que der errado. Exato. Você pega uma câmera que o sombreamento dela não está correto e onde não pega essa câmera é uma área de risco. Vai fazer uma implantação, o que vai acontecer? Não, você vai ter problema. Vai ter problema, então não adianta vocês fugirem disso, né? Então, esse time dos sonhos aqui é para você não ter dor de cabeça. É certeza que você não vai ter dor de cabeça se você seguir exatamente. Exatamente. Aí você pensa assim, mas essas coisas não ficam baratas. E não vai ficar barato montar o time dos sonhos mesmo. Aliás, como a gente já disse, você não foi eleito para ter dó do condomínio, sim para gerir bem o condomínio. Inclusive, posicionando para os condôminos qual é a realidade financeira, ou seja, de frentes financeiras que eles têm que fazer para poder receber um melhor serviço. Eu estava conversando aqui com o Ailton, que a diferença do condomínio para quem mora em uma casa que não é em condomínio é que na casa é amador e no condomínio é profissional. Não adianta isso aí, né? É vizinhança profissional. Né? Então, quer dizer, você não pode se portar de qualquer jeito, não. Você não pode ouvir o som a qualquer altura que você queira, ter qualquer festa sendo feita fazer na uma sua obra casa, sem comunicar, quer dizer, aí vai dizer, puxa, mas eu sou cerceado em tantas coisas. Não, você tem que se adequar para a vida comum em condomínio. Tanto que existem regras específicas para condomínio que não existe fora. Isso. Então é assim, é um mundo diferente. É um mundo diferente. Muito diferente. É a opção por viver-se num mundo diferente. Lá na ponta esquerda a gente tem a cobradora, nas empresas de cobrança. Esse aqui é um outro assunto bastante interessante. O síndico ele tem que se ater à responsabilidade que ele tem da cobrança das taxas condominiais. É uma responsabilidade do síndico. Está no Código Civil, inclusive. Mas ele não deve ser o cobrador. Não é para o síndico bater na porta. Você não vai acabar, além de bater, acabar apanhando. Né? Então, a não ser que você viva realmente uma realidade inusitada ou cada vez mais tão rara de se viver, que é a ideia da adimplência 100%, né? Você precisa de alguém que faça serviço de cobrança. E aí você pode ter vários agentes. Desde a cobrança sendo feita a partir da realidade da administradora,
né? Você pode ter a ação de cobrança de um escritório de advocacia, que aí ele vai estender um pouco mais, né, o braço aqui na ação que a administradora pode fazer, que além da cobrança extrajudicial, ele pode partir para a cobrança judicial. Né? Então ele vai até todas as instâncias da justiça para poder fazer frente a essa cobrança da taxa condominial. E também nós temos uma terceira modalidade, que são as empresas de cobrança que fazem antecipação dos recebíveis, né? Pela contrapartida de uma taxa administrativa. Então você tem aí a figura das garantidoras financeiras. Então esses três agentes estão dentro desse tema. Pode jogar aqui na sua ponta esquerda. Então qual você vai escolher para trabalhar com você? Vai da realidade do seu condomínio. Né? Vão ter condomínios que a administradora já faz esse papel e cumpre muito bem esse papel e raramente vai para uma ação judicial. Outros condomínios já trabalham há muito tempo e não abrem mão de ter um escritório de advocacia para fazer a cobrança. E outros já se enquadram bem com a garantidora financeira. Ou seja, tem uma taxa de inadimplência que torna muitas vezes inviável a administração do condomínio ou muito custosa, penosa, e aí a garantidora ela vem e faz frente com a provisão orçamentária. Eu digo o seguinte, você que tem uma garantidora financeira, você deixa de trabalhar com previsão orçamentária e trabalha com provisão orçamentária. Ou seja, eu sou administrador, para mim é o melhor dos mundos ter o dinheiro em caixa para poder trabalhar, mas a garantidora vai ter um perfil de condomínio que vai adequar à sua realidade. Então, condomínios que tem mais de 10, 15% de taxa de inadimplência podem fazer uma consulta e considerar a garantidora financeira. Independente do volume de inadimplência em relação ao percentual, todos os condomínios se enquadram bem com uma assessoria de cobrança jurídica e todo condomínio tem que ter um administrador. Isso não tem como. E aí a administradora ela já faz a emissão do boleto, faz as cobranças imediatas e depois aí delega para os outros agentes. Aí a gente cobriu e fechou aqui a nossa defesa. E agora vamos para o meio de campo. Esse meio de campo é bom. Onde eu me incluo. Onde você está, né? Joga no meio de campo. Olha, o meio de campo começa com a administradora. A administradora é muito importante, Jaime, porque ela ajuda a fluir as coisas no condomínio. Tá? Então ela faz o jogo acontecer. O meio de campo no futebol é onde distribui a bola, onde o jogo corre, né? Onde a gente percebe que o time está jogando bem. Por quê? Porque no meio de campo você acaba tendo uma visão geral de todo o campo. Ou seja, você percebe o que está acontecendo na defesa, você percebe o que está acontecendo no ataque, você tem uma visão ampla, né, do jogo. Então é uma posição que age 360 graus. Na ali, verdade, né? eu digo que a administradora é uma fusão entre síndico e administrador. Tem que ser uma pessoa só. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem que Entendeu? comunicar muito bem, casar muito bem. Porque é um casamento e esse casamento eles fundem. Entendeu? Ele é um maestro, é o técnico que está lá fora, mas que depende da administradora. Então, se não tem uma boa administradora, ele não vai com certeza fazer uma boa gestão. Sabe o que eu diria, né, nessa metáfora? O administrador é o capitão do time. Sem dúvida. É o capitão do time. Então, tem alguém lá dentro que tem a abraçadeira e fala em nome do técnico com todo o time. E essa é a realidade mesmo, porque a administradora acaba tendo essa intervenção com os prestadores. Sim. Né? Então, de alguma maneira, ela vai interagir. Então, se o teu condomínio tem uma empresa terceirizada, a terceirizada tem que responder à sua administradora a muitas solicitações que a administradora faz. A administradora, ela joga em todas as posições. É isso que é o coringa do time, né? Então, não temos que resolver determinados assuntos, tudo, mas às vezes numa emergência você acaba tendo que atender. Jurídico, alguma coisa, mesmo não sou engenheiro, mas alguma coisa você acaba trocando ideia, na parte de cobrança, na parte de consultoria, auditoria, enfim, reparos, melhoramentos, portaria, limpeza, enfim, a gente se envolve em quase tudo. Mas é óbvio que a decisão final é do síndico. Não, e quando se trata da metáfora do esporte, é legal a gente considerar isso. O capitão do time é um mini técnico lá dentro. Sim. Né? Sempre foi, né? Sempre foi a voz do técnico dentro de campo. Então, você tem que estar muito, muito bem alinhado com a sua administradora. Então, aí fica a dica pro síndico quando a montar o seu meio de campo. A gente conclui o meio de campo com dois braços, né, ou duas frentes interessantes, que são as áreas técnicas, que eu chamei de técnicos de conservação, que são aqueles prestadores de serviço que muitas vezes são pontuais, mas são importantes para o condomínio. Né? O condomínio não vai rodar bem se a tua piscina estiver verde, o mato estiver crescido, o jardim descuidado, sabe? Alguns reparos que são necessários e importantes, manutenção de elevadores. Quer dizer, existem vários agentes
técnicos, que eles vêm para ações pontuais, eles se dedicam apenas àquele tema, que são muito importantes para o síndico. Então você tem que ter na sua caderneta ou na sua agenda do celular vários contatos dessas pessoas para responder essa necessidade. Nessa área, na verdade, está profissionalizando muito, né? Sim, muito dessas pessoas já estão virando contratos, né? Sim. Porque existe a preventiva, né, e a corretiva. E nesses técnicos, se você já tiver eles já com contrato, você vai acabar parando na preventiva, que eu acho que é uma do grande ganho do condomínio. O pessoal não entende isso ainda. Verdade. Tá? Mas porque eles acham que você tem que quando está doente já tomar o remédio, mas evitar a doença, você não... Esse tipo de profissional, ele é uma dieta saudável para o condomínio. Exatamente. Não é verdade? Então, ele entra com essa dieta saudável. E aí você acaba tendo pessoas que são posições chaves ali, que você vai chamar 1, 2 vezes no ano, alguns com um pouco maior, com uma periodicidade maior, mas eles são pontuais. Então você tem que saber, são aquelas pessoas que operam no condomínio para colaborar com a conservação e o fluxo, né, excelente das coisas do condomínio. E aí nós temos, por outro lado também, nesse meio de campo aqui, os técnicos de reparo e melhoramento. Aí sim, que são os corretivos. E aqueles que vão ajudar a melhorar o condomínio e vai trazer valorização. Porque uma das coisas que a gente esteve considerando também na palestra é que a responsabilidade do síndico não é apenas zelar o bom convívio condominial, a vida comum no condomínio, não. Ele também é responsável por gerar valorização do patrimônio. É o principal, né? Eu acho. É uma das coisas principais, porque o condomínio espera o quê? Que o imóvel dele seja valorizado. Né? E o resto, vamos dizer assim, é consequência, né? É quase que obrigação, né? Sim, e aqui nos técnicos de reparos e melhoramentos vão entrar técnicos de automação, com portões, que a gente tem muito problema com portão, então você tem que ter aquele técnico confiável, né? Então você tem que ir para o mercado, você tem que pesquisar e tem que ter boas recomendações, ter essas pessoas jogando no seu time, pedreiros, pintores. Aqui as empresas, por exemplo, trabalham com pintura predial, né? Revitalização de fachada. Então esses técnicos de melhoramentos, reparos e melhoramentos, eles vão te ajudar, né, a fluir essa vida no condomínio agradável, e essa valorização gera satisfação no condomínio. Com certeza, né? Pega um jardineiro que vai fazer um serviço que deixa tudo o condomínio bem agradável, é bom para os olhos e também bom para o patrimônio. Tem condomínios, por exemplo, que acabam tendo uma condição financeira fatal, além do jardineiro, vai contratar um paisagista. Um paisagista. Vai fazer uma alteração no layout da parte verde do condomínio. Quer dizer, tudo isso traz valorização. Sem dúvida nenhuma. Isso é fantástico. E aí nós vamos para o ataque. O que você achou do meu ataque aqui? Eu achei um ataque espetacular, né? Principalmente centroavante, mas vamos lá. Vamos lá, né? Quem joga na linha de frente do condomínio, a gente colocou na ponta esquerda e na ponta direita. Aparece também, né? Portaria e limpeza. Tá na linha de frente. Quem as pessoas têm o contato primeiro ao chegar no seu condomínio, os visitantes ou os moradores. Então a tua portaria tem que funcionar muito bem, ela tem que funcionar como um relógio. A primeira impressão que fica. Sim. Sem dúvida. Tem que ter profissionalismo, tem que ter treinamento, tem que ter postura, tem que ter procedimento correto, tem que ter versatilidade nas ações contingenciais, né? Então, você precisa disso na portaria. A portaria tem que funcionar muito bem. É o cartão de visita do condomínio. Pois é, então, isso daí talvez que tenha deixado alguns prestadores meio bravos lá no... Porque a portaria, ela vai ter que funcionar muito bem, seja ela física ou virtual. Né? A gente estava falando, né, de um dos gargalos da portaria virtual, que é o recebimento de encomendas, e a gente estava até brincando, né, com essa questão do problema do iFood. iFood, né? Agora do problema para o síndico, esse problema de comida. E a gente estava até considerando, né, já ouvi palestrante falar dos 4 Cs do pesadelo do síndico, né? Criança, que é criança, cachorro. Carro, cachorro e cano, né? Aí um já disse que teria um 5º, o caloteiro. Eu coloquei um 6º nessa palestra, comida. Agora com o advento dos aplicativos de comida, olha, chega final de semana, meu Deus, acuda na portaria. Então a portaria virtual tem que estar preparada para responder essa demanda alta. Na realidade, eu acho que quase todos os dias da semana à noite, viu? Agora tá assim. Foi mais, talvez no final de semana tenha mais um pouco de movimento,
Mas hoje em dia dificilmente a mulher quer cozinhar à noite, né? Não, verdade. As pessoas vêm dos seus Ou compromissos, então acabam mora mora sozinho. sozinho. Então a portaria tem que funcionar muito bem. Funcionar para os moradores, funcionar para os visitantes e funcionar para os prestadores de serviços, os fornecedores. Sem dúvida. Né? Então, hoje você filtra muita coisa na tua portaria, você protege o teu condomínio na sua portaria, então ela tem que funcionar muito bem, seja no controle de acesso e registro da vida condominial, né? Tá ali na portaria. E aí nós temos a limpeza. Né? Esse daí é o motivo de reclamação de quase todas as assembleias. Né? Não que a limpeza está ruim, não que a limpeza está ruim. Toda assembleia que a gente vai, esse motivo da limpeza. Então, isso também é treinamento, né? Treinamento, procedimento, postura. Outra coisa que é muito importante que o síndico entenda também, né? Se o número de colaboradores é suficiente para manter a qualidade da limpeza do seu condomínio. Isso eu já vi também. Né? Não, isso é uma das coisas mais falhas que tem. Na verdade, na ânsia de manter a taxa baixa, você vai sacrificar alguma coisa. Sem dúvida. E o sacrifício, normalmente, quando você tem a ânsia de manter a sua taxa baixa, adivinha onde é? Na limpeza. Normalmente. Não, isso é muito sensível para o condômino, sensível para a valorização do condomínio. Então, uma grama que não está cortada, o lixo não está recolhido, né, sujeira, cheia no condomínios horizontais, nas vias de acesso ao condomínio ou nos halls, né, nos condomínios verticais. A limpeza é uma coisa muito importante. Então tem que ter estratégia também. Sem dúvida. Né? Então se você tem um número menor de colaboradores, então tem que ter uma estratégia de trabalho, né? Um plano de trabalho. Lembra que a gente falou que quando o síndico ele é o planejador? Então ele tem que ter um roteiro de ação dos seus colaboradores. Aí você pode inclusive ajudar a própria empresa terceirizada ou o seu funcionário orgânico. Por isso que agora tem uma grande tendência para as facilities, né? Sim, é uma oportunidade de negócios, né, que aparece, que está em evidência no mercado, e a tendência realmente é que isso cresça. Mas o síndico ele pode se planejar e se preparar, inclusive, para fazer bom uso dessas oportunidades. Porque hoje em dia essas empresas terceirizadas de portaria, tudo, a tendência delas são todas viradas facilities, né? Eu não vejo muito como isso não emplaque no mercado. Sim, e tem uma outra coisa na área de limpeza, é que a cultura do condomínio também colabora, né, para a qualidade da limpeza. Sim. Né? É uma coisa que a gente surpreende, a gente que sai do Brasil, vai viajar para fora. Uma das coisas que me surpreendeu em viagens internacionais era a limpeza. Então, puxa, mas aqui é tudo muito limpo, a rua é muito limpa, os lugares são muito limpos, porque as pessoas também colaboram, as pessoas não ficam jogando lixo no chão. Se você pedir em um condomínio para fazer a separação coletiva dos lixos lá, é uma briga, né? Isso, então é uma questão cultural. Então, quer dizer, nós podemos trabalhar com o condomínio para melhorar essa questão da qualidade da limpeza. E aí, planejamento é uma coisa que faz diferença. Porque às vezes o coitado da funcionária limpa o elevador, desce um outro lá com o saco de lixo pingando, aí já perdeu tudo. Já perdeu todo o serviço. Quer dizer, quando seria a responsabilidade do condômino de ele mesmo prover aquela intervenção? E a casa dele, né? É a casa dele. É isso que... Né? E aí a gente fecha o craque, né? O craque do time é o zelador. Né? Então é o braço direito, o braço esquerdo do síndico. Da administradora também. Da administradora também. Então quando você tem um bom zelador, você tem um craque no seu time. É o cara que faz gol, né? É aquele que resolve os problemas urgentes, é o que conhece os detalhes do condomínio, assessora muito bem o prestador de serviço, ajuda o prestador de serviço, quer dizer, ele funciona, né, dando um ritmo interessante para todos os outros prestadores, porque ele conhece a vida do condomínio, ele conhece o jeito de gestão do síndico, sabe o que o síndico gosta, sabe o que os condôminos esperam também. Só que essa função zelador dentro dos condomínios aí também já entra na parte de porcentagem. Quantos realmente condomínios tem realmente zelador? Hoje, na realidade, o que você pode fazer você tendo hoje um auxiliar de manutenção com acúmulo de funções, porque daí você tem toda uma proteção trabalhista aqui agora, né, para você não ter o problema amanhã ou depois da pessoa fazer algo além da função que ela foi contratada para tal. Então, um auxiliar de manutenção com acúmulo de função, ele faz esse papel do zelador. Então você vai treinar essa pessoa. Hoje nós não temos mais a figura antiga do zelador, poucos condomínios têm um zelador que mora no condomínio, né, poucos ainda mantêm. A maioria, inclusive, está com empresas terceirizadas. Então, essa figura do auxiliar seria uma espécie de líder
dentro do condomínio pode ser treinado para ser esse agente que é o parceiro do síndico, né? Mas veja muito bem como vai ser a sua relação com esse agente quando ele é um terceiro, porque você não pode dar ordens diretas. Isso já foi motivo de, né? Já foi motivo de palestra, né? Você tem que ser estratégico. Então você vai fazer isso com o supervisor. E o supervisor vai delegar para essa pessoa essa função de orquestrar, de coordenar. Desde que terceirizado, né? Então, terceirizado. E aí terminamos o time dos sonhos. Terminamos o time dos sonhos. Aqui, a gente acredita, ô Jaime, que para você contratar bem, você tem que pensar em 4 elementos importantes, porque todos eles são prestadores de serviço. Esses prestadores, eles têm que responder bem aos seus clientes. Então, quando você contratar, vá buscar referência, aonde essas pessoas já atuaram, né? Onde esses profissionais já tiveram, vai ver o histórico deles e buscar recomendações. Isso é muito básico, importante, né? É básico. Outra coisa importante também é a relação dele com fornecedores. Existem prestadores de serviço que você depende diretamente de fornecedores, de produtos, equipamentos. Então, se ele não tem uma boa relação com o mercado, ele não vai poder entregar o produto final para você. Sem dúvida, se ele deve, ele está devendo para todo mundo aí, ele não vai conseguir prestar um bom serviço para você, né? Existem vários, né? Não, esse é um problema. E o terceiro é que ele tem que ter uma boa relação com os seus colaboradores. Então, fazer todos os recolhimentos legais, trabalhistas, remunerar bem ou conforme as convenções dos seus colaboradores, uniforme, postura, treinamento. Aí, por último, a comunidade. Ele tem que ser um prestador que ele colabora com a comunidade, seja ela a nossa cidade ou o setor que a gente atua, né? Porque para melhor podemos contratar, o mercado tem que estar cada vez mais bem fortalecido, né? Então, no mercado enfraquecido, as opções vão ser sempre ruins. É verdade. Considerações finais. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com você, Jaime, falando para o grupo. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, o nosso desejo é que todos os condomínios se tornem campeões. Então os síndicos possam, dentro das suas limitações, claro, considerando suas limitações, fazer sempre a melhor escolha, fazer a boa escolha. E a melhor escolha para o síndico hoje é entender qual que é o seu papel de gestor. Ele é aquele que planeja as coisas, organiza, orquestra, dirige e ele tem o controle, ou seja, ele vai medir os resultados. Quando ele entende qual que é o papel dele, ele não vai ter nenhum problema de delegar. Não. E ele vai contratar bem, aí a vida do condomínio vai ser melhor. Seguir os passos, 100% sucesso. 100% sucesso, né? É a receita do bolo, aí você vai ter o bolo bonito no final. Sem dúvida nenhuma. Eu só queria finalizar conversando com vocês, os síndicos do grupo, da importância, né, Ailton, da importância de todos esses eventos que nós fazemos, tanto os cafés como os eventos principais, porque eles servem de treinamento para vocês. Sim. Entendeu? Então, apesar de a frequência ser maravilhosa, eu gostaria que vocês participassem mais. Tem alguns síndicos que a gente percebe, que não sei por conta de agenda, mas venham participar com a gente. Vocês vão perceber que o enriquecimento do seu conhecimento vai ser muito maior. Sem dúvida, sem dúvida. Tá ok? Eu finalizo aqui. Agradeço ao Ailton Obrigado. Pela gente. Um abraço.